A ideia de que algumas mulheres dizem estar grávidas e depois o feto desaparece. A especulação inicial é que pode ser uma gravidez fantasma, mas tem havido vários casos muito interessantes que sugerem que talvez seja mais do que isso. Há mais que um caso de abdução seguida de uma gravidez, mas acontece que alguns meses mais tarde a gravidez simplesmente desaparece. Há algumas provas de que uma mulher foi abduzida de novo, o feto foi retirado no OVNI e a mulher devolvida para a Terra. A razão disso tudo eu não sei. Se todas essas histórias são confiáveis, eu não sei, mas tem provas suficientes aqui para me dar uma certeza razoável na somatória das probabilidades de que algo desse tipo está acontecendo. Las Vegas, Nevada, 1987. No meio da noite, Brad Olden e sua namorada Diane Swanson são acordados por um forte estrondo. O casal que está esperando seu primeiro filho fica chocado ao ver vários do que eles dizem ser alienígenas cinzentos cercando sua cama. Antes de termos tempo de reagir ao vermos os alienígenas no quarto, nós tínhamos ido. Eles nos levaram a bordo da nave, me colocaram em cima da mesa e a colocaram do meu lado direito. A puseram numa posição parecida a que as mulheres ficam quando fazem um exame no ginecologista. Percebi imediatamente o que estava acontecendo. Eles estavam tirando o feto. Eu não me mexia, não dava para mexer a cabeça e nem nada. Eu não mexia meus olhos para ver. Sabe onde ele estava e eu o escutei gritando. Foi quando eu percebi que estavam fazendo algo comigo. Eu me lembro só de dizer, por favor, não leve meu bebê, não nos machuque. Segundo o relato de Diane, na manhã seguinte ela se recusou a acreditar que o incidente fosse mais do que só um terrível pesadelo. Mas depois de encontrar vestígios de sangue na cama dela, ela temeu que fosse um aborto e o casal foi ver o seu médico. Ao ser examinada, nenhum tecido estava presente no útero de Diane. Como se o feto tivesse sido removido cirurgicamente. Ele disse, nunca vi nada assim antes. É como se essa mulher nunca estivesse grávida. Eu fui limpar o útero e o útero já estava limpo. Diane estava grávida havia quase 4 meses quando o incidente ocorreu. Se estamos falando de um caso em que temos provas em ultrassonografia que o feto está presente, e algum tempo depois não há mais feto, eu acharei isso estranho. O que nós temos aqui é uma imagem de ultrassonografia de um feto humano com cerca de 3 meses de gestação. Se você medir o que chamamos de comprimento total, que é a maior distância da cabeça até o bumbum, ela tem de 5 a 6 centímetros, que é mais ou menos o tamanho de uma bola de beisebol. Poderia o corpo ter absorvido esse feto durante a noite? Isso é muito improvável. Na maioria das vezes, nós explicaríamos isso dizendo que a paciente teve um aborto espontâneo. Mas nesse caso, onde não houve muito sangramento e não houve muita perda de tecido, e mesmo assim o embrião sumiu, eu não sei explicar. Ficamos atordoados quando deixamos o hospital naquela noite. E demorou um pouco para começarmos a conversar se lembrávamos das mesmas coisas. 3 anos depois, Brad Olden alega que ele foi novamente visitado e abduzido por alienígenas cinzentos. Eu fui levado por 2 pequenos alienígenas para uma área que eu nunca tinha visto antes. Depois de alguns minutos, eu pude ver que ele era um híbrido feminino. Ela estava carregando uma criança pequena com ela. E quando se aproximou, eu também pude ver que a criança que ela carregava era um híbrido feminino. Eu senti uma ligação com a criança, o que me levou a crer que ela devia ter algo de mim. Parece que os extraterrestres têm vindo para a Terra já faz muito tempo. E a razão disso seria para manipular o nosso DNA, nos tornando uma raça mais refinada em relação ao que nós somos hoje. E nós ainda temos que passar por uma certa evolução.